bem-vindos a mais uma aula de ciências. E nesta aula, iremos dar continuidade à aula passada sobre classificação e iremos estudar sobre os reinos, ok? Vamos lá? Bom, nesta aula, como falei, iremos estudar os reinos. Mas o que é um reino? O reino, pessoal, é a categoria superior da classificação científica dos organismos e foi introduzida por Linneu no século XVIII. Vocês lembram? A classificação adotada nesta obra reúne todos os seres vivos em 5 reinos. O reino Monera, que são bactérias e arqueobactérias, protistas, que são as algas e os protozoários, o reino Fungi, que são os fungos, Animalia, que são os animais, e Plantae, que são as plantas, certo? Mas antes de falar sobre os seres vivos, sobre todos os reinos, iremos falar um pouco sobre vírus. Mas por que os vírus não estão no meio dos seres vivos? Não estão em algum reino? Os vírus, como não são formados por células, eles não se encaixam em nenhum reino descrito, e discute-se até hoje se devem ou não ser considerados seres vivos. As estruturas dos vírus. Os vírus são microscópicos e não apresentam organização celular. Eles são formados apenas pelo material genético envolvido por uma cápsula de proteína chamada capsídeo. Alguns vírus têm estruturas para aderir às células, como é o caso do vírus bacteriófavo, que tem cauda e fibras que interagem com estruturas de bactérias. Os vírus só conseguem se reproduzir no interior das células vivas, por isso não são considerados parasitas obrigatórios. Aqui, como podemos ver, a cauda, o pescoço, certo? A reprodução viral e as viroses. Fora do ambiente intracelular, os vírus não manifestam nenhuma atividade. Entretanto, ao entrar em contato com uma célula hospedeira, um único vírus é capaz de originar milhões de novos indivíduos em algumas horas. Vamos ver como funciona, certo? Primeiro, a infecção pelo bacteriófavo é iniciada pela invasão de uma célula hospedeira pela injeção do material genético viral, certo? Depois, já dentro da célula, o material genético do vírus se multiplica rapidamente, produzindo novos vírus. E finalmente, a célula se rompe e libera uma enorme quantidade de vírus que podem invadir outras células hospedeiras. Os vírus causam doenças ou infecções chamadas viroses. Podem parasitar animais, plantas e outros organismos. São responsáveis por inúmeras doenças no ser humano, como a cachumba, rubéola, raiva, sarampo, hepatite infecciosa, dengue, gripe, resfriado, poliomielite, herpes, febre amarela e AIDS. Vacinação. Vamos falar um pouco sobre a história da vacinação. E para começar, tudo isso começou com a varíola. A varíola, pessoal, é uma doença muito grave, causada por vírus, que causou surtos no Brasil e em outros países. Ela provoca erupções pelo corpo e frequentemente a morte dos pacientes. Os chineses, muito tempo antes da invenção da vacina, trituravam as cascas de ferida de varíola e sopravam o pó através de um cano de bambu nas narinas das crianças. Muitas das crianças que receberam esse tratamento ficavam protegidas, não sendo contaminadas pelo vírus da varíola, mesmo ao entrar em contato com pessoas doentes. No final do século XVIII, o médico britânico Edward Jenner observou que algumas vacas possuíam feridas parecidas com a da varíola e que as mulheres que eram responsáveis pela ordenha desses animais, se expostas a um doente da varíola,
tinha uma doença com a versão mais branda, mais leve dessa doença, da varíola. Ele então recolheu o líquido das feridas das vacas e aplicou os arranhões em garotos, inclusive no próprio filho de 8 anos. Posteriormente, ao ser exposto ao vírus da varíola, as crianças e inclusive também seu filho não contraiu a doença. Com base nesses resultados e de outros experimentos, surgiram as primeiras vacinas. E vacinação são meios de prevenção de algumas doenças. O termo vacina vem do latim vacinus, que significa vaca, aquele animal no qual retirou o vírus da varíola. As vacinas contêm um micro-organismo causador da doença, morto, enfraquecido ou ainda parte dele. Ao ser aplicado em uma pessoa, ela promove uma reação no sistema de defesa do organismo. Com isso, ao entrar em contato com o agente causador das doenças, reage mais rapidamente, resultando em uma forma mais branda da doença ou impedindo seu desenvolvimento. As vacinas são uma eficiente medida de prevenção contra vírus, reduzindo o número de casos e até ajudando na erradicação de algumas doenças, como a varíola e a poliomielite. No entanto, nem todas as viroses podem ser prevenidas por vacinas. Atualmente, há vacina para diversas viroses, como o sarampo, a rubéola e a febre amarela. Epidemias. Epidemias são um surto de determinadas doenças em uma determinada região. Usamos o termo quando a doença possui um número de ocorrência muito alta que supera o esperado para a área no mesmo período do ano. Muitas doenças causadas por vírus já provocaram epidemias históricas. Há registro de epidemias de varíola que ocorreram há mais de 3.000 anos no Egito. A epidemia da gripe espanhola causou milhões de mortes no século XX e em várias partes do mundo. Pandemia. Uma pandemia é uma disseminação mundial de uma nova doença. O termo utilizado quando uma epidemia, que é um surto em uma determinada área, se espalha por diferentes continentes com transmissão sustentada de pessoa por pessoa. Atualmente, estamos vivendo em uma pandemia do coronavírus, o SARS-CoV-2, que causa a Covid-19. No mundo, está em 21.991.954 pessoas infectadas com o coronavírus e 777 mil mortes da Covid-19. No Brasil, está em 3.400.000 pessoas infectadas do coronavírus e infelizmente 110 mil pessoas morreram com a Covid-19. Bom, pessoal, então essa foi nossa aula. Espero que tenham aprendido sobre um pouco sobre os reinos e os vírus, certo? Agora vocês deem pausa no vídeo, escrevam as questões de caderno e voltem para ouvir a explicação das questões, certo? Questão 1. Quantos reinos existem e quais são eles? Questão 2. O que é um vírus? Por que ele não é considerado um ser vivo? Questão 3. Como acontece a reprodução dos vírus? 4. Qual a diferença de epidemia e pandemia? Bom, então essa foi nossa atividade, essa foi nossa aula. Espero que tenham gostado. E próxima aula iremos ver um pouco sobre o reino Monera, certo? Até mais.